o nome do grupo, daqui a pouco. E aí está conosco o nosso querido da noite, o nosso Eduardo, né? Tudo bem, Pedrinho? Eu estou aqui. Tudo bem, meu amor? Obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceitado estar conosco. Nossa, eu sei que estou até atrapalhando seus trabalhos, né? Porque você disse que ontem teve que Nossa, entrevistar. tô amando falar com você, Pedrinho. Você não sabe o tanto que eu também estou ansioso aqui. Ah, que coisa boa. Então vai ser uma live deliciosa, porque bater papo com você, com seus irmãos, sempre uma alegria, né? Então é diferente do que a Ah, gente faz, né? ah, E, sim, sim. bom, vamos abrir logo, assim, gente, para quem não me conhece, eu sou Maria Pedrinha, né? Pedrinha Barros, na verdade, como eu me identifico aí. Eu tenho um canal novo, que é o canal Catarse Psique, que tem o objetivo de trazer à tona, trazer para conhecimento de todos, para vivência de todos, vivências individuais de pessoas que existem por aí, né? Nessa imensidão de mundo que nós temos. Nós somos todos a Uhum. soma uns dos outros, cada um tem muito para dar e também tem muito para receber. E é com esse propósito que nós trazemos aqui pessoas incríveis que trazem as suas vidas, os seus aprendizados, as dificuldades pelas quais passaram e as lições aprendidas para compartilhar conosco. E a cada vez que chega uma pessoa que aceita falar conosco, é uma alegria imensa. E hoje, Eduardo Lopes, que vem, e foi lindo quando ele me pediu, para ao invés de colocar a foto dele, colocar a foto da família. Olha que coisa linda! É porque ele é todo. Com certeza. Eduardo, a palavra é tua. Aqui eu também fico muito contente, Pedrinho, de participar aí, porque eu sei que você só faz coisas legais. E até a gente fica ansioso, falou assim, vamos compartilhar um pouquinho, contar um pouco do que a gente sabe, não sabe muita coisa, mas a gente já viveu algumas coisas, né? E é legal quando a gente tem a oportunidade de estar comentando essas coisas, né, Pedrinho? É muito bom, sabe por quê, Eduardo? Todos nós passamos por dificuldades, por melhores que possamos parecer, nós passamos por desafios que muitas vezes só nós mesmos sabemos. E como nós saímos disso, às vezes mostra para outras pessoas que estão também vivendo as suas dificuldades que é possível sair, que nada é para sempre, né? E tudo Com pode certeza, dar a volta, muitas vezes é um crescimento. Tudo que acontece que parece muito com difícil, certeza, na verdade é uma história de crescimento, né? Depois você com apresenta aí certeza. a sua amada, queridíssima, e as crianças estiverem por perto. Tá, tá. E Inclusive a pequenininha estava por aqui querendo ficar com o telefone na mão o tempo todo por conta dela, sabe? Aí ela falou assim, Eduardo, eu vou levar a Maria, a Ana Paula lá na Marta para ela deixar você à vontade aí. Aí ela tá até para lá, daqui a pouco a Marta chega aqui. isso, daqui a pouco está todo mundo aí, né? Para nossa alegria. Com certeza. Muito bem. É, Eduardo, quem é Eduardo Lopes? Quem é Eduardo? Filho de quem? Onde mora? Pode contar para nós sua idade, essas Então, coisas. então, aqui é Eduardo Gomes Lopes, né? Sou filho do Ceni, filho da Edith, são os pais maravilhosos. Tem tanta coisa. Hoje eu conversava com meu irmão Lindomar, falava tanto a respeito do que a gente aprendeu, que a gente conseguiu a ver neles. Então eu tenho orgulho demais da conta de ter a família que tem e saber que, né, a gente tem a oportunidade de estar entrando em alguns detalhes sobre alguns problemas que eu enfrentei. E a base de tudo, Pedrinha, não restou dúvida. A minha família foi espetáculo. Acho que todas as pessoas deveriam contar com a família e ter essa harmonia, né? Então é o seguinte, temos uma família brilhante aqui e uma relação muito boa, graças a Deus, e a facilidade que eu tenho vivido hoje de encarar desafios que todo mundo tem. Algumas pessoas às vezes não comentam dos problemas que tem, né, Pedrinha? Mas todo mundo enfrenta isso. E eu vejo que eu consegui tirar de letra com a minha família, com meus irmãos, com meus filhos, né? E graças a Deus, estou aí com uma perspectiva para a próxima semana, no mais tardar na outra, é a gente ter mais uma filhinha aqui em casa. Então, para inteirar o quarto filho, eu acho que é uma medida legal, razoável, né? Então é isso aí. Estou muito feliz aqui. Hum. Eduardo, você tem quantos anos, perdão? Eu estou com 43 anos, Pedrinho. Quarenta e Com três carinha anos. de com a carinha dos 25, mas é uns 43.
Quatro filhos. 4 filhos. Maria Eduarda com 9 anos, João Lucas com 8, Ana Paula com 3 anos, cismada de tocar violinha, você viu, né? E a Mariana que está chegando aí, né, no próximo mês, no início do próximo mês agora, se Deus quiser. Ok. Assim, para conduzir um pouco, a gente vai chegar no ponto da dificuldade que você teve, que você dá um panorama geral, se puder, para todo mundo. Eu vou contextualizar um pouco. Né? Sim, Bom, gente, sim. Eduardo, ele tem mais 3 irmãos maravilhosos, né? Que tem a Adriana, o Linomar é o mais velho, é o primogênito, e o Vanderlei. Todos são fazendeiros, cada um tem a sua fazenda, são filhos de fazendeiros, netos de fazendeiros, então eles praticamente viveram e respiraram a fazenda. E a fazenda, como todo mundo sabe, houve épocas de muito mais dificuldade que é hoje. Hoje, nas fazendas, se tem todo o luxo que se encontra numa cidade. Então, se surge aqui uma TV uma recém-lançada, uma novidade tecnológica, lá na fazenda também as pessoas têm acesso a essas facilidades. Então, tem internet. Então, é muito diferente do que era anteriormente, como no passado, lá no passado, onde existiam as casas de fazendas e os banheiros eram lá fora, porque não existiam dentro de casa, né? Então, assim, havia uma dificuldade muito grande, as pessoas caminhavam longe, se quisessem ir a uma escola, não tinham carro, às vezes iam a cavalo e tal. Hoje, todo mundo tem seus carros, tem outras facilidades. E a região onde o Eduardo mora é uma região cafeeira. Então, o café é um dos carros-chefes dessa região, que é a minha região, né? Que eu sou de Manhuaçu também. E, assim, só para contextualizar muito, muito rapidamente, né? Ele se casou, tem uma esposa que é um doce, é uma benção, porque a gente, quando faz boas escolhas, esposas ou os maridos nos jogam para cima. Se as escolhas não forem tão boas, há uma possibilidade muito grande de se jogar para baixo. Então, assim, é uma bênção que acontece quando a gente faz a escolha e que tudo corre bem. E Eduardo teve uma fase assim, muito legal, né? Assim, ele foi passar a lua de mel dele num cruzeiro e vieram ao Rio de Janeiro, quando eu já estava aqui no Rio, né? E foi uma delícia, eu os recebi assim, muito rapidamente, porque eles estiveram só de passagem, mas foi muito bom estarmos juntos. E pudemos conviver um pouco com a alegria toda que ele, em casal, ele, né, já demonstrava. E tinham assim, intenções de ter 6 filhos, então assim, ele não queria parar, não. A intenção continua, a Márcia que desistiu. E como ele é muito divertido, ele e os irmãos são muito divertidos, estamos falando isso, porque quando a gente está em mesa com eles, você morre de rir, porque um conta piada, o irmão espera o outro terminar, e o outro termina, é um atrás do outro, ninguém interrompe, ninguém dá gargalhadas. Então, assim, eu sou realmente. Né? Você sabe que eu sou uma apaixonada por vocês todos. E, assim, era só para contar, tá, Eduardo? Aí você pode tocar a sua história aí, conte o que você quiser contar. Você não tem obrigação de nada. Tá? Sim, sim. Na verdade, Pedrinha, quando você me convidou naquele dia, né, Eduardo? Estou querendo fazer uma live com vocês aí, para contar as dificuldades que vocês têm na roça, as facilidades, os desafios e etc. E, na verdade, a gente, às vezes, sente muito prazer com as coisas que a gente tem, porque a gente sabe o desafio que tem também por trás, às vezes, né? Então, é o seguinte, aqui realmente é uma maravilha toda. Eu até brinco que eu costumo brincar aqui com os amigos, né, que eu trabalho para comer e me divirto trabalhando, sabe? Então, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Estamos agora no final de safra de café, passamos aqui esse ano uma safra muito boa na região, estamos num patamar de preços do café muito, muito razoável, está dando um retorno financeiro para todo mundo se fazendo no meio do café. Inclusive o pessoal que trabalha na lavoura de café. Deve ter muitas pessoas por aí que pensam assim, poxa, será que é possível uma pessoa trabalhar na roça sem ter
a terra, prestar serviço numa lavoura de café e conseguir faturar 800 ou R$ 1.000 por dia, apanhando um café no galho do café. Então a gente viu isso muitas pessoas que tinham a situação financeira, ou às vezes até desempregada, e nessa fase aí desses últimos 4 meses, conseguiu se fazer, todo mundo conseguiu mobiliar sua casa, aquele povo que trabalha na lavoura, né? Todo mundo com os bons resultados, né? E a gente viveu em outras fases que não era bem assim. Embora nós estamos numa região hoje que está faltando ainda mão de obra. Quando eu vejo na televisão aí falando de desemprego, que tem pessoas que estão passando, né, nas capitais aí dificuldade para ganhar o pão de cada dia, ainda imagino, a gente já pensou essa família aqui na nossa região para poder trabalhar na lavoura, para suprir a mão de obra que está faltando, né, e conseguir ganhar o pão deles, né, seria uma maravilha. Então, estamos numa região aqui que na época da safra de café está faltando pessoas para trabalhar, e não falta hora nenhuma quem dá essa condição da pessoa ganhar até R$ 1.000 por dia, que nós temos pessoas assim. Então é o seguinte, a parte boa são essas, mas temos outras dificuldades com relação falando do produtor, né, nós na nossa condição de contratar as pessoas, aí a gente está precisando, por exemplo, de contratar 20 pessoas para fazer a colheita, nós temos apenas 50% disso, e todo mundo naquela correria, deixando de fazer a colheita no tempo legal, porque não está tendo essa mão de obra suficiente. A gente às vezes fica sem dormir pensando, caramba, fiquei até tarde para conseguir adiantar uma parte do meu serviço, mas eu tenho que contratar mais gente, está faltando pessoas, e eu vou na lavoura, chego lá, vejo prejuízo de café, talvez está caindo no chão, não tem pessoas, e a gente preocupa, mas ao mesmo tempo resume-se numa satisfação, né? Porque este ano foi muito bom para todo mundo, né? Estamos aqui contentes de ver os resultados. Mas embora eu já em 2011, eu casei em 2011, foi quando eu fiz a viagem, que eu fui à sua casa, né? Chegamos no Rio, tivemos aquele privilégio de fazer um passeio no Rio e depois fiz o cruzeiro. E tem a recordação de ter ido à sua casa só naquela época, mas a gente lembra sempre, isso é uma maravilha, a gente conseguir lembrar das boas coisas que a gente faz, né? E naquele ano eu estava iniciando uma carreira paralela à produção de café, que eu como produtor de café, eu entrei no ramo de comerciante de café, comprar café. Até porque quando eu ia vender os meus cafés, eu costumava pesquisar o que eu conseguia fazer de preço melhor, aonde eu conseguia uma melhor cotação, e tinha amigos que falavam, Eduardo, vende o meu café. Eu lembro que o que me deu assim aquele time, assim, eu vou comprar café a partir de hoje, que a gente comprou um sítio, e a dona que vendeu o sítio, a gente fez uma negociação em café, parcelado todo ano, a gente dava uma parcela em café. E quando eu liguei para ela, eu falei assim, ô dona Lucinha, estamos com o café da senhora pronto, pode mandar o caminhão buscar para fazer a liquidação daquela parcela. Ela falou assim, Eduardo, vende esse café para mim, eu não tenho condição de resolver isso, estou com um monte de coisa aqui e tal, vende esse café para mim. E foi quando eu fui correr atrás de buscar o melhor preço para ela e descobri que eu tinha condição de ajudar ela, como ajudar outras pessoas, e também falei, gente, posso fazer isso como uma outra opção de negócio. Eu entrei naquela época no ramo de comprador de café, trabalhei dos 2011 até os 2017. Infelizmente, entrei numa situação de uma parceria, uma negociação que não foi bem-vinda para mim. Então, ao longo dos meus, entre 2011 até os meus 2017, o meu faturamento entre o comércio de café, mais as minhas produções, me levou num abismo de negatividade financeira. Eu fiquei numa situação das mais difíceis do mundo. E eu cheguei a pensar, Pedrinho, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer para sair disso? Como que eu vou fazer? E foi em 2017 que eu tive a iniciativa de voltar para a roça e botar o pé no chão de novo aqui dentro da roça, assumir que eu já estava contratando só pessoas para fazer, eu colocar a mão em tudo, acompanhado com as pessoas que me davam assistência aqui e tudo. E consegui hoje, nós estamos com 5 anos praticamente que eu voltei para a roça. Eu fiquei numa recessão, Pedrinha. Eu sempre falo, faço questão de comentar, que eu pensava que eu jamais saía, porque eu um produtor de uma produção, na época o café de 400, 500 reais o saco, e eu entrar numa crise de acumular 4 milhões em dívida no negócio que eu tinha paralelo,
eu pensava, poxa, o que eu vou fazer aqui? E hoje, Pedrinho, estou passando uma fase muito boa e eu estou retomando tudo que eu tinha perdido, sabe? E ganhando muito mais experiência. Tipo assim, tanta coisa que eu tinha era tão bacana e eu não observava que era. Até a própria família, sabe? A gente às vezes acha que é normal demais, não precisa fazer questão com as coisas, E aí, numa situação dessa, você começa a observar. Você tem um irmão que te apoia, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma esposa, você começa a avaliar, você tem filhos. Eu, na verdade, em 2015, os meus 2 filhos pequenininhos, em 2017, perdão, quando a coisa deu aquela eu senti a reação negativa total mesmo, eu pensei, o que eu vou fazer? E com as minhas 2 crianças pequenas, eu chegava em casa achando que eu não podia resolver nada, que eu me sentia um caco, né? E eu, de repente, deparava com a Maria Eduarda, o João Lucas, o papai chegou, aquela alegria toda, e eu começava a perceber, falei, para esses dois eu sou muita coisa, sabe? Então a gente começa a retomar as energias e vai descobrindo que tudo é importante na vida da gente. E depois você encara com muito mais facilidade pequenos problemas, porque pequenos problemas às vezes derruba a gente, deixa a gente para baixo. E quando você passa por situação mais complexa, você percebe que não tem problema. Tem que ter fé em Deus, vamos chegar junto. Hoje aqui na roça, eu fico o tempo todo aqui cuidando agora na fase final de beneficiamento de café e tudo ali no terreiro. E eu tenho a oportunidade de estar vindo o tempo todo da minha casa aqui, 2, 3, 4 vezes por dia dentro de casa, carinhando os meninos. A minha menina, por exemplo, a Márcia falou assim, Eduardo, vou levar ela na Marta, que é a vizinha, que ela não vai deixar você falar com a Pedrinha. Então, quer dizer, é um chamengo, fica o tempo todo comigo. E aí a gente só tem alegria, sinceramente. Sabemos que temos muita coisa para resolver, né? Mas aí quando a gente para fazer uma reflexão, falou, gente, tem tanta coisa boa no nosso entorno, por que não contemplar, né? É isso aí, é alegria total, Pedrinha, sinceramente. Olha só, ontem, essa fase da Áurea que ele está contando aí, gente, foi uma fase muito linda, porque ele trabalhou até com gados, né? Então, via, sabe, gados e gados lá da fazenda dele, né? Da venda, era gado de corte? Como era? Não me lembro se era... Gado de corte. Era gado de corte. E eu cheguei a confinar, eu tive, em 2015, foi o início do confinamento, eu cheguei a aprender em um momento, em uma época só, eu contava, eu ficava contabilizando com a caneta para fazer controle, né? Eu cheguei a aprender 617 bois em uma só vez no confinamento, né? Conseguia fazer uma mecanização, essa parte eu fazia com uma pessoa só, né, naquela época. Então, o que acontece? Tudo estava numa forma que quem olhava por fora falava, poxa, Eduardo está na melhor maravilha do mundo, e talvez causando até a ambição de alguns, né? E de repente você falou assim, pai, eu não posso fazer mais isso, vou abrir mão disso e você voltar lá para um campo. Hoje, para você ter ideia, uma das fotos que você postou naquele convite do inhame, né, do plantio de inhame, é dentro da área onde era o confinamento de boi. Eu troquei os pés de boi por pés de inhame, você viu ali, né? É o seguinte, a gente muda e talvez não imagina que vai dar uma virada. Para você ter ideia, Pedrinha, pegando o gancho do confinamento, quando eu comprei a madeira para fazer os estábulos, os currais, onde tinha 8 currais divididos, onde tinham esses bois, eu lembro que eu cheguei na madeireira, onde tratava a madeira, tinha um cliente comprando madeira e fazendo questionamento para o dono do negócio. Esse eucalipto dura mesmo 15 anos, que se vocês têm na garantia? E aí eu fui, fechei o negócio, era muita madeira, fechei o negócio, e o dono do tratamento da madeira falou, rapaz, tem pessoas que questionam tanto, olha, eu trato essa madeira com a maior qualidade possível, exigindo isso aí, sabe? Eu falei, rapaz, 15 anos é muito ano, não se preocupar com esse trem lá no final não, né? É muito tempo, né? Comprei a madeira, 5 anos depois, eu estava destruindo o meu curral para plantar inhame. Então, as pessoas fazem questão de querer apostar que lá na frente tem que estar tudo certinho, você tem que pensar bem próximo, não precisa pensar tão longe, né? O que importa é hoje. Então, pensa assim, tem 7 anos que eu comprei a madeira, se ela tivesse no lugar, ela tinha garantia ainda de mais 7, eu nem sei, já vendi aquela madeira, já acabou, o curral acabou, e hoje tem uma cultura de inhame. Semana que vem começa a fazer a colheita ali, onde você viu as fotos, de inhame, temos lá 150 mil covas de inhame para fazer a colheita, se Deus quiser. Coisa boa. Eu vi plantado, né? Olha só. Você viu lá? Ontem à noite,
às 23 horas, o Eduardo mandou a mensagem: estou para trabalhar agora, Pedrinho. Podia ter falado antes com você, mas eu quero saber o que, é que eu tenho que falar amanhã, porque eu não sei se eu vou saber. Imagina se vocês, se eles soubessem. Olha, imagina. Já pensou? Eu disse: nada, meu querido, Tá. é você mesmo, porque aqui esse é o propósito, né? Nós somos o que somos Pedrinha, deixa eu e falar com temos. você. Você tem muita, desculpa te cortar, você tem muita contato com a gente, porque você é uma das primas que está sempre aqui com a gente, com esse carinho espetacular, esse sorriso maravilhoso que você tem. Nós somos apaixonados por você aqui, sabe? Mas deixa eu te falar que você, nós temos. Muitas pessoas perguntam, porque eu e o Lindomar estudamos aqui próximo, né, na cidade onde tinha a escola, que a gente, na época, era mais ou menos 8 quilômetros, e a gente fazia isso a pé. Né? Hoje tem um ônibus que pega meus meninos na minha porta aqui, os meninos. Até brinquei com eles um dia desse, foi João Lucas e Maria Eduarda. Um dia desse nós vamos lá na sua escola a pé. Nós vamos deixar o ônibus embora e nós vamos a pé, vamos sair mais cedo para chegar a tempo. Para vocês verem o que o papai fazia. E eles estão curiosos, sabe, para fazer isso. Mas, enfim, eu estudei em 91, nós tivemos a opção de escolher se nós queríamos concluir os estudos naquela época ou parar. E nós achávamos muito difícil, porque era muita tarefa que a gente ajudava o pai em tudo, né? E o pai deu essa opção para a gente escolher. E eu não tinha na mente, assim, naquela época, o que seria de nós, porque meu pai trabalhava no terreno do meu avô. Né? Ele não tinha um palmo de terra, como a gente diz aqui. E aí ele falou assim: olha, se vocês quiserem parar, vocês estão achando que está pesado para vocês andar tanto para pé, tem que fazer os deveres aí à noite, que a gente trabalhava durante o dia, né? Eu com 11 anos, nós trabalhávamos o dia todo, fazia os deveres de casa à noite, cochilando em cima dos cadernos, levantava 4 horas da manhã para conseguir chegar na escola às 7 horas. E aí o que acontece? O pai deu essa opção. Mas na época o pai não tinha estrutura ainda para falar assim: olha, se vocês não tiverem uma profissão, vocês vão poder receber uma mesada que vocês vão viver bem sem estudar. Quem ia dizer isso? Jamais ele podia fazer isso. E ninguém faria, nem pode. E a gente parou naquela época, focou mesmo nos trabalhos. Hoje algumas pessoas perguntam: vocês tiveram que formação? Eu parei de estudar, Pedrinho, na 4ª série. E eu faço questão dos meus meninos hoje chegar, eu imagino o João Lucas, a Maria Eduarda, nós no ramo que estamos, conhecendo do direito aqui na roça, mesmo cuidando do agro, conhecendo de agronomia, eu imagino como seria legal, no ramo da pecuária, né, um conhecimento veterinário, né? Então eu imagino que seria um casamento perfeito com esses conhecimentos, né? Mas eu, o Lele e o Lindomar fizemos a 4ª série. Parece que houve um problema na conexão. Começamos, já está tudo certinho aí? Conexão. Sim, Eduardo. Tá tudo certo agora? Oi, mas aí, Pedrinha, tivemos... Tudo certo. Sim. Tá. Tivemos um desafio muito grande, mas graças a Deus a gente conseguiu consolidar muita coisa, trabalhamos e crescemos, né, razoavelmente. Só que no final, agora nessa fase que eu comentei da minha crise, do meu processo de negativo que me deixou numa situação muito precária, graças a uma base que tivemos de conhecimento, de coragem de trabalhar sem ter limite com as horas. Essa safra de café eu trabalhei uma média de 20 horas por dia, né? Embora com facilidade, com mecanismo, o trator, a gente não pega muito no pesado, mas assiste o tempo inteiro que a gente está fazendo. Então, o que acontece? A gente teve condição de superar muita coisa. Mas, igual você falou, a primeiro momento aí, sobre aprender alguma coisa, eu acho que não tem escola nenhuma no mundo mais perfeita que você está sempre praticando aquilo que você está fazendo. Eu diria que a gente estudou muito trabalhando, né? Estudando, trabalhando, descobrindo, como se diz, tem aquela brincadeira aí do TikTok, quem não tem as manhas não entra. Né? Então, às vezes você ter só o conhecimento estudando e não tiver passado pelas práticas que a gente não aprende as coisas. E a gente foi obrigado a aprender um pouquinho e estamos aí tocando. E seja lá o quanto for que vocês estudaram, já serviu, né? Vocês sabem fazer contas, sabem escrever, sabe muito, né? Para tocar o que você tem hoje. Isso também é importante, né? Você tem razão. Não adianta você estudar toda uma teoria e não praticar, né? Com certeza, com certeza.
Eduardo, eu fico imaginando, e acredito que as pessoas por aí também que estão assistindo, tem muita gente aí mandando abraço para você e tal, o pessoal Obrigado. dizendo que tem o sonho de morar em fazenda, diz que você tem um filho aí, um filho de coração, que é o Natan, né? Tem mesmo aqui. O Natan é do vizinho aqui. Quando o Natan chega aqui, é uma alegria total, é uma maravilha. Mas aí tem uma galera grande que é sua fã, né? Então, isso é um privilégio seu. E eu digo que faz uma pessoa, não é a quantidade de estudo que ela tem, não. De jeito nenhum. Nem a quantidade de dinheiro que ela tem no bolso ou no banco. O que faz uma pessoa é toda a luz que ela transmite, né? E esteja onde estiver, esteja varrendo uma rua, ou esteja indo para a lua, enfim, seja o que for, o que faz uma pessoa é toda a luz que ela tem, e que essa luz, que eu costumo dizer para todo mundo, que é uma centelha divina, e foi um presente de Deus para cada um de nós. Então, cada um de nós tem todas as possibilidades dentro da gente. E tudo isso está no ético tão forte que nos conecta, né, à distância. E a gente é capaz de fazer maravilhas, principalmente quando a gente tem o coração para o amor. Não para criticar o outro, não para julgar, não para se sentir melhor, não para se sentir pior. Porque não é se comparando que a gente se ajuda, pelo contrário. É admirando, aplaudindo quem está indo, né? Porque muitas vezes, você até comentou lá atrás, às vezes a inveja, né? A coisa com o olho grande no que o outro tem faz mal a si. Com certeza. Mas que bom, Eduardo. Eu sei que foi um grandíssimo aprendizado, né, que vocês tiveram. E o maior e melhor aprendizado de tudo foi a grande união de família, né, que todo mundo se deu assim. É claro que nesses momentos há um sentimento ali meio que de acusação, porque na hora a gente discorda um pouco das coisas. A gente cobra, né, Veri? Cobra, uma cobrança, né? Não. Todo diálogo, ele tem que passar pelo lado bom e pelo lado ruim. Porque se o diálogo só for para o lado bom, algumas coisas vão ficar entaladas. Então, é melhor... Com certeza. Com certeza. Com certeza. A crítica constrói. A crítica constrói. Crítica constrói quando ela é para construir, né? A crítica destrói quando você não está fazendo para maltratar, para jogar mais aquele que está te pedindo ajuda, né? Então, meu querido primo, a gente não tinha dito ainda que a gente é primo, né? Você falou ainda há pouco. Também. Mas somos amigos, somos primos, que beleza. Na nossa família aí, gente, não tem esse negócio de primo de primeiro, segundo, terceiro, quarto. Falou que é primo. E, efetivamente, o Eduardo seria o primo terceiro, né, o primo segundo do meu pai e o terceiro meu. Porque a mãe dele é minha prima segunda, ela é a primeira do meu pai. Né? E os filhos deles são meus primos quartos, e assim vai, e a família cresce. Eu não cheguei nem a fazer questão de fazer essas contas, porque vale é primo, é minha prima e pronto. Então, eu amo isso, vou te contar, viu? Não tem coisa maior que eu gosto tanto. E foi assim, uma delícia conviver agora em Brasília, no aniversário de 100 anos da tia Valmira, com a Márcia. Gente, que gostosa, que pessoa gostosa. Aliás, todo mundo, né? A família inteira tem essa coisa desse astral gostoso aí. E assim, onde quer que a gente vá, tem alegria, né? Eu amo muito, digo que a família Bach, que é meu avô, vocês, Lopes, mas bom, enfim, os anos que as famílias criando, né? Enfim, leva o nome do homem e assim vai. E não importa, seja como for, nós estaremos sempre conectados, né? E aí tem gente aqui mandando mensagem para você, que já mandou antes, dizendo que gostaria muito de te conhecer, que é primo. Oi, primo, gostaria muito de conhecer. Meu pai falava muito de você, que é a José. Tio Zé Arnaldo, lembra do Zé Arnaldo? Sim, lógico, gente. Nossa, com certeza. Com certeza, pois é. A gente, às vezes, se fosse parar para pensar, tantas pessoas boas, bacanas que tem, a gente não tem a oportunidade de ver todo dia, né?
Tem uma dó, né? Uma pena, né? Mas aí fica o convite, então aproveita a oportunidade aí. Venha até aqui na roça para bater um papo com a gente. Fique à vontade. Não é nenhum sacrifício, pelo contrário, é um presente de Deus, viu? É um presente de Deus. Sim, sim. E mais não chegou para a gente apresentar a barriguda? Não. Ô, João Lucas, Gente, deixa eu ver se eu consigo comunicação aqui. Ô, João. deve estar lá em cima. Mas não tem problema, era só para dar um abraço pessoalmente, já que O você... João tá aqui? O João tá aqui. O João tem um monte de gente querendo conhecer o João Cadê o João? Lucas. Esse é o João Lucas. Olha lá. Fala, oi, Lucas. Pedrinho. Pode falar com ela? Oi. Tudo bem? Tudo Aí, ó, bem tá com com você? 8 anos, todo dia tem que ganhar a cola do papai. Na hora de ir pra escola, tem que abraçar o papai e falar assim, ô papai, eu te amo, papai. Não dá nem vontade de ir pra escola, papai. Desse jeito. Cadê a Maria Eduarda? Você não é Maria Eduarda? Casa Maria Eduarda. Você acredita que a Maria Eduarda... Não, vamos ver se ela vem aqui. Maria Eduarda. A Maria Eduarda não quer falar. Olha, a Maria Eduarda tá tímida. Maria Eduarda tá tímida aqui, Pedrinho. Depois dá um abraço a todos. Bom, Eduardo, João estamos Lucas já aqui ficou à vontade. no nosso processo João final. Lucas... Você gostaria de falar mais alguma coisa, assim, de lições aprendidas disso tudo? Você já veio conversando aí, mas tem alguma coisa que você gostaria de acrescer? Não, Pedrinho, na verdade é o seguinte, eu imagino quantas pessoas estão aí assistindo a gente, né? E a gente, às vezes, até não lembra tanto, né? A gente... Bora. Pois é, fica imaginando, mas aí a gente fica naquela sensação, por exemplo, não tem muita, assim, oportunidade de participar, né, de um quadro tão legal igual esse que você me colocou aí. É uma maravilha. Aí eu fico imaginando quantas pessoas seria tão legal a gente conversar olho no olho, bater um papo, sentir aquela energia, né? Então, é dizer que imagina o carinho de todo mundo ouvindo a gente aí, com a forma simples de estar explicando o que a gente tem vivido, o que tem passado. Eu quero dizer que eu acho que todo mundo na vida deve passar por problemas, e às vezes a gente acha que problema às vezes tem pessoas orgulhosas que até pensam assim, poxa, eu não vou abrir mão de dizer que eu estou passando um aperto financeiro, porque vai pegar mal, vai dar um motivo da pessoa achar que eu sou fracassado, né? E eu sei que tem muita gente que passa por problema dessa natureza e acha que é só com ele. E é só para enfatizar aí que quando eu disse sobre os bons momentos aqui da roça, dos nossos privilégios né, hoje nós temos nossa produção de café razoável e tudo, mas quando eu falei sobre a crise que eu passei por ela, eu sempre penso que tem muitas pessoas que acreditam negativamente que depois que a situação fica ruim, não tem volta. Mas eu não vai ter jeito, eu vou desistir e tudo mais. Eu acho que a partir do momento que você desiste, que realmente você está abrindo um precedente para as coisas não dar certo. Então, se estiver dando errado e estiver insistindo para dar certo, vai acabar dando certo sem dúvida nenhuma. Pelo menos para a gente, dando certo para a gente é o que importa, não é? Então é o seguinte, eu sei que tem pessoas que de repente já passou por situações dessa natureza e pensa assim, poxa, o que eu vou fazer da minha vida e minha situação não está legal, né? Eu recebi agora há pouco uma ligação de um amigo, de um conhecido, ele presta serviço para a gente em oficinas de manutenção de máquina, falando da situação, preocupado com a saúde do filho, queria vender uma máquina, que se eu tinha interesse e tudo. Aí você vê pessoas passando por probleminhas pequenos, e às vezes acha que aquilo ali é o fim do mundo. Não, tudo tem solução. Então a gente não pode desistir, não. Eu estou aqui, estou falando de um resumo de uma pendência, de uma deficiência financeira de 4 milhões que eu passei em 2017 e hoje eu estou muito bem. Assim, bem porque eu percebo que as coisas está terminando o processo de mudança para voltar onde estava, né? Então é o seguinte, com insistência, trabalhando. Levanto 6 da manhã quando levanto tarde, porque às vezes durmo 4 da manhã, eu tenho que levantar um pouquinho mais tarde para poder compensar, né? Mas só alegria. Tem aí satisfação de imaginar que tem muitas pessoas que ouviram aí eu contribuir da minha parte aí, tá? Mas é só agradecer por estar aí, né? Dando esse bote aí para essa live tão maravilhosa. Eu hoje até comentei com uma amiga, não adianta assim, o sol ele vai estar lá sempre, todos os dias, ele nasceu para isso, para um surgimento, para um crescimento, para um envelhecimento.
para uma morte, que acontece no final do dia, novo nascimento, e assim é. E assim é a nossa vida. Não dá para desistir, ao invés de ficar lamentando o que passou, é um passinho de cada vez para frente. Seja o que for, Com valorizando, certeza. seja um abraço de um filho, seja valorizando a própria Com vida, certeza. né? É um Com caminhar certeza. Com certeza.